Nesta semana, a eleição para a presidência em 2026 ganhou novos capítulos depois que a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o ex-presidente Jair Bolsonaro. E mais 33 pessoas em um inquérito que apura suposta tentativa de estimular atos contra os três poderes e contra o Estado Democrático de Direito. A denúncia deverá ser analisada pelo relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes, e gera a perspectiva de que Bolsonaro possa ficar de fora da disputa eleitoral de 2026. O mercado financeiro cada vez mais observa de perto a disputa eleitoral do ano que vem. A forte queda de popularidade do Lula para o menor nível da história e agora essa denúncia contra Bolsonaro são algumas das peças desse tabuleiro político que compõem o cenário eleitoral de 2026. Enquanto isso, os ativos financeiros repercutem toda essa movimentação e as perspectivas de mudanças no Brasil. Nessa semana, o dólar caiu abaixo de 5,70 para mínimas ao redor de 5,67. Para o agro, essas mudanças em câmbio, em projeção para a economia no curto, médio e longo prazo importam nos planejamentos de produtores rurais e, claro, entre outros os fatores que a gente vai abordar a partir de agora. Para entender o que vem pela frente para o Brasil na economia, política e agro, a gente convidou o Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultores, e o André Perfeito, que é economista. Quero saudar a vocês, começando por você, Wagner, seja bem-vindo. Prazer estar aqui de novo, Kellen. Da mesma forma, André Perfeito, também seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo, Kelly. Muito bom estar aqui. Da mesma forma, é muito bom tê-los. Para começar, Wagner, o que muda na disputa presidencial de 2026 com essa denúncia da PGR contra Bolsonaro e, de fato, a eleição de 2026 está cada vez mais presente no noticiário. Qual é o momento que estamos vivendo? Começou muito cedo essa discussão, né, Kelly? E é muito interessante a gente ver o rebalanceamento das forças, principalmente à direita, pelo fato de alguns fatos que a gente não tinha tanta clareza no momento do inquérito tornarem-se públicos agora, né? Então, vários depoimentos do Mauro Cid virão a público ainda, né, devagar, ao longo do dia. Isso dá um alívio no curtíssimo prazo para o governo Lula, que vem combalido por todos os fatos que você narrou ainda há pouco na abertura do programa, mas também dá a chance de que alguns candidatos à direita se coloquem, talvez de forma um pouco tímida no primeiro momento. Não seria comum a gente ver, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas se colocando agora como um pré-candidato, né? Então, a gente vê alguns emissários desse flanco falando mais abertamente de que a direita não se resume ao ex-presidente Bolsonaro, mas a gente não pode esperar uma colocação tão rápida de quem será o candidato, de como será essa disputa. Porque o que se espera é que sim, ainda que inelegível, ainda que respondendo agora formalmente perante o Supremo Tribunal Federal com uma denúncia posta, ainda não foi aceita, mas uma denúncia posta, é de se esperar que o presidente mantenha sua posição de candidato até o final, é o que a gente espera, e com um ou outro, né, candidato à direita, possível candidato à direita, se colocando ainda de forma tímida, Kelly. Muito bem, nesse contexto, André, o mercado financeiro está repercutindo cada vez mais o cenário eleitoral de 2026 e as recentes pesquisas que mostraram uma queda forte na popularidade do Lula também fizeram preço nos ativos. O que eu quero dizer com isso é que muitos economistas disseram que essa piora na gestão econômica e os ventos soprando na direção de uma eventual mudança em 2026 são alguns dos fatores que justificam esse dólar abaixo de 5,70. Essa é também a sua leitura? Olha, eu acho que em grande medida tem essa discussão sobre 2026 já, né? Aí vamos ser francos, né? A queda do presidente, da popularidade do presidente aponta para além da incapacidade dele talvez conseguir se cacifar para a corrida eleitoral, mas mais do que isso, um processo de desaceleração econômica muito forte, né? Eu acho que a discussão da taxa de câmbio, né, do dólar aqui no Brasil, está vinculado também muito aos efeitos cumulativos da taxa Selic. A gente está com uma taxa Selic ainda em processo de alta, vai bater provavelmente 15% já esse ano, né, a taxa definida pelo Banco Central, não que está sendo negociado no mercado futuro, né? Lá já está em 15%, mas a própria Selic deve bater nesse patamar. E aí o Brasil tem uma situação muito curiosa, né? Porque pode estar cheio de problema, mas que país do mundo, né, pagar 15% de taxa de juros assim de graça, né? Isso tudo aí já era um efeito de atratividade. Agora, em relação ao presidente
Lula e o ex-presidente Bolsonaro, o que é interessante observar que foi tudo embaralhado agora, né, para a disputa de 2026, né, porque aparentemente o presidente Lula não tem tanta força e muito provavelmente o ex-presidente Bolsonaro vai enfrentar outros problemas ali. A denúncia da PGR é bem forte quando você observa o teor dela. E por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que ainda não entrou no radar realmente do investidor que você vai ter uma troca no governo. Porque quando tiver, eu acho que o mercado pode se animar um pouco mais ainda, sabia? Porque o mercado vê com desconfiança, desconforto, a dinâmica fiscal. Quando começar a precificar propriamente que talvez vai ter uma mudança, muito provavelmente mais à direita, né? A gente tem uma situação que talvez anime mais. Eu acho que, por enquanto, se eu fosse determinar, eu acho que é mais diferencial de taxa de juros que está muito elevado aqui no Brasil, vis-à-vis o resto do mundo. Né? Para eu não perder o gancho do que você há pouco colocou de projetar uma taxa básica de juros da economia brasileira em 15%, e essa taxa, que são uma das maiores do mundo aqui no Brasil, continuar a atrair capital estrangeiro, sendo um dos fatores que explica essa queda do dólar. A pergunta é, a sua análise é de um dólar ainda mais fraco, ou seja, um real se valorizando em função do juro que vai continuar subindo? Se sim, qual a sua projeção para esse ano? Eu acredito que sim. Você tem uma tentativa do dólar deve se enfraquecer, né, contra o real por conta do diferencial taxa de juros, 2, por conta de um balanço comercial que ainda vai estar, enfim, um campo positivo, e mais do que isso, a economia brasileira, ao desacelerar, porque o objetivo, sejamos francos, né, o objetivo da taxa de juros é desacelerar a economia, porque a discussão é toda a inflação de serviços, né, o Banco Central vem falando isso de forma relevante. Se de fato desacelerar a economia, e por isso que eu vinculei a questão da queda da popularidade do Lula, um dos sinais de uma desaceleração econômica, a gente importa menos. Se importa menos, o saldo comercial é maior. Né? Isso tudo para colocar... Desculpa aí. Tudo para colocar um dólar em qual patamar? Eu estou imaginando algo mais próximo de 5,5, mas não muito mais do que isso. 5,5, então um dólar nesse momento na projeção do André Perfeito mais para 5,5 do que para 6 em função dessa alta na taxa de juros. Volto para você, Wagner, e pego um gancho do que o André disse. Ele disse algo como a troca de governo anima o mercado por conta dessa deterioração econômica, vento soprando para um cenário mais à direita na próxima eleição de 2026. É o que você enxerga? O enfraquecimento do governo Lula abre espaço para a direita, mas a direita está dividida? Quem será o candidato de 2026? Um presidente que tem uma aprovação abaixo dos 30%, com certeza você começa a abrir esse tipo de discussão. Quem vai ser o nome da direita? Né? Terá como haver um unificador da força da direita? Essas são perguntas que a gente ainda não consegue responder, Kellen, até em função do que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro. Né? Então, a gente vê que a narrativa, a história de que vai haver sim uma candidatura do presidente Bolsonaro sendo aprovada uma anistia na Câmara, ela prevalece dentro do partido, né, do presidente do partido, do Valdemar da Costa Neto. A gente viu essa semana um evento aqui em Brasília, eles reafirmando essa intenção. No entanto, o que a gente vê nos bastidores é sim uma conversa de composição entre direita e centro-direita para começar a compor a eleição de um outro nome, de um outro candidato dentro desse contexto de talvez de uma impossibilidade do presidente Bolsonaro. Essa semana eu ouvi de uma outra consultoria política que o nome do filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é o que teria mais força para substituir o pai. Ele consegue atrair os votos de Bolsonaro, da direita. Qual é a leitura da BMJ no momento? No momento, talvez, do ponto de vista de popularidade, seja alguém que consegue sim atrair esses votos. No entanto, a composição partidária não indica isso, Kellen. Eu acho que na composição partidária, para você unificar PP, republicanos, enfim, PSD, me parece que outros nomes têm mais força. Claro, dependendo da reeleição do governador Tarcísio em São Paulo, é o nome que tem mais força para compor uma coalizão partidária. Agora, eu só queria pegar o gancho no que o André colocou há pouco em relação à taxa de juros, né? Eu acho que o impacto de curtíssimo prazo no setor, né, do agro é muito relevante, né? A gente viu no curtíssimo prazo a impossibilidade da continuidade do Plano Safra,
né? Isso foi direto, então aumentou a taxa de juro, o governo não teve condição de cobrir a diferença da Selic com a taxa praticada aos agricultores, e isso, evidente, prejudica também a popularidade do governo, prejudica o governo perante o agro e abre mais um flanco para dizer que o aumento do custo de alimentos é por falta de uma habilidade de mover as finanças públicas, que foi o motivo pelo qual se elevou a taxa de juros. Então, eu acho que o governo está entrando numa espiral negativa que de fato complica para essa segunda fase do governo, onde vai precisar de apoio no Congresso, né, Kellen? Muito bem, esse ponto a gente vai abordar já para todos que nos acompanham, a suspensão das linhas de financiamento do Plano Safra, que é o principal crédito rural subsidiado, que é tomado por centenas de milhares de agricultores que agora estão impossibilitados de acessar esses recursos. André, perfeito, dentro desse contexto de um governo Lula cada vez mais fraco, de uma projeção que você aponta de taxa de juros a 15% e de um ambiente político mais conturbado, o tema impeachment está no radar do mercado ou não é uma pauta no momento? Não, impeachment não. Isso daí eu acho que não é de interesse de ninguém, né? Mesmo porque entrar numa discussão dessa agora, eu acho que ia ser contraproducente até para a oposição. O limite é isso. Mas a discussão que eu acho que é interessante, né? Foi muito bem colocada aí a questão do Plano Safra, né? Isso daí vai bater forte, né? São vários problemas que vão se somando, mas o que me faz imaginar que tem uma chance maior até alguém de centro-direita, ou de direita propriamente, na próxima eleição, tem a ver com uma dinâmica do mundo do trabalho, por exemplo. Em São Paulo, a gente teve uma votação expressiva, por exemplo, em Pablo Marçal, né? Sem querer entrar no mérito sobre a candidatura dele propriamente, mas ele representa um tipo de novo trabalhador que está dentro de uma dinâmica de aplicativo, que hoje em dia não é mais tanto um trabalhador formal, mas é mais um empreendedor. Isso são tudo valores que a direita dialoga muito melhor que a esquerda. Né? Então, acho que isso também dá uma força de fundo que leva nesse sentido. Agora, a eventualidade do presidente Lula não ganhar, aí tem que também tomar cuidado, porque o Lula ele é um animal político poderosíssimo. Ele sabe muito bem mexer as peças. Né? Agora, ele está num momento frágil. Mas quando o mercado entender que não vai ter outra opção a não ser resolver, ou pelo menos realmente encarar a questão fiscal mais de frente, eu acho que a piora que a gente teve vai ser o motivo da melhora, ou seja, está muito descontado, o que eu quero dizer, está muito baixo alguns preços, está muito depreciado. O real ter sido uma das moedas que mais perderam ano passado foi quase um frenesi. Agora talvez até o real vai se apreciar muito por conta de uma... A gente tem reserva num patamar adequado, tem um setor exportador que é sofisticado e até segunda ordem, quando você pediu a projeção, eu sempre tomo cuidado hoje em dia, especialmente com o Donald Trump, né? Porque vai saber se um dia o Lula ou a Janja, alguém fala qualquer coisa e a gente cai no holofote do Trump. Espero que não, né? Espero que todo mundo tenha juízo nesse momento, mas pode acontecer também, mas eu acho que o Brasil tem condições de melhorar, entre outros motivos, porque as bases de comparação estão muito ruins em relação às variações crescentes. Né? Muito bem, a gente está ainda distante das eleições de 2026, mas cada vez as eleições de 2026 estão mais próximas das nossas pautas, tanto na economia, na política e no agro. Eu quero agradecer a você, Wagner Parente, CEO da BMJ Consultores, por estar conosco. Volte sempre. É um prazer, sempre convidar, Karen. Obrigada, André. Perfeito, da mesma forma, economista, é nosso convidado para voltar mais vezes. Eu agradeço, Kelly. Prazer falar contigo, Wagner, também. Da próxima. Tchau, tchau, gente.